de conseguir aproveitar o tempo que a gente reservou para isso. Bom dia, oficialmente. Acho que a Suelen deve gravar, Suelen, também esse webinar, certo? Sim, já está gravando. Tá bom, já está gravando, boa. Então, oficialmente aqui, bom dia para todos que já estão conectados. As conexões vão ocorrendo, as pessoas vão entrando nos próximos minutos, e eu aproveito esse início aqui para fazer uma apresentação breve aqui de como se associar na Brad. Mas, antes de mais nada, é evidente que eu tenho aqui os nossos agradecimentos para o senhor Marcos Moraes, o senhor Eduardo e Vinícius Guise aqui, que vão compartilhar um conteúdo bem específico sobre crédito emergencial. Esse conteúdo foi preparado especialmente para esse momento, muito adequado. Muito obrigado por preparar esse material e muito obrigado por compartilharem esse webinar aqui com a gente. Agradeço aqui em nome de todos os associados e em nome de todas as empresas aí que precisam dessa informação nesse momento, tá bom? Então, rapidamente aqui, turma, os nossos webinars aqui, os online, a gente tem essa possibilidade de abrir para mais convidados além dos associados, né? A gente tem os presenciais, todos os meses a gente faz no mínimo um evento presencial, e também acontecem os eventos presenciais nas regionais, né? A Brad é uma Brad que ela é nacional, ela tem o guarda-chuva da Brad Nacional, abaixo da Brad Nacional a gente tem 14 regionais. A Brad Nacional faz um evento presencial todo mês, e as regionais também têm os seus calendários próprios de eventos aí, de pitch, de encontro de associados. Então, tem uma dinâmica muito forte aqui de eventos com conteúdo e de eventos de networking. E aí, já pegando o gancho, então, eu trago aqui para esse webinar a possibilidade de convidar não associados, porque isso é tranquilo, né? Não onera o custo. Quando a gente faz um evento presencial, existe um custo, existe limitação física. No online, não, né? Tudo é muito mais fácil. Então, a gente abre aqui a possibilidade de participação para convidados. E aí a gente faz uma rápida explicação sobre como é que você pode fazer, caso você ainda não seja associado, como é que você pode fazer para se associar na Brad e quais são as razões aí que você teria para se associar. A gente costuma afirmar que um grande benefício, e pelo menos é o que todos os associados nos dizem, que um dos maiores benefícios de participar aqui do nosso grupo, que já nem é mais considerado como uma associação, assim como um hub de comunicação, é o grande network que ocorre, né? Então, o network ele acontece de uma forma muito dinâmica, de forma online, nos nossos grupos de WhatsApp. O WhatsApp hoje tem essa dinâmica, né? Então, tem um grupo com todos os associados e a troca ali é muito rica de dúvidas, indicação de contratações, de tirar dúvidas de todos os nossos segmentos e até de troca de oportunidades de negócio. Então, esse nosso grupo tem funcionado muito bem. E a gente está retomando esses eventos presenciais também para resgatar aquela coisa gostosa que a gente sabe que de encontrar as pessoas pessoalmente. É muito mais agradável, né, do que estabelecer uma parceria ali, única e exclusivamente online. No presencial, a coisa tende a funcionar melhor. Então, a gente tem esse grande network online e o presencial também. E aí, acompanhado disso, vem todas as nossas atividades, né? A Brad aqui, ela é uma associação que representa aí os nossos associados, os agentes e agências digitais. Ela representa no sentido de montar os comitês para discutir alguns temas relevantes, aí, como, por exemplo, hoje IA é uma coisa que está sendo aí um dos assuntos mais discutidos no momento. Então, a gente já tem um comitê para tratar de IA, a gente está montando um conteúdo de como as agências podem utilizar a IA para escalar os seus negócios. A gente está acompanhando a movimentação em Brasília da aprovação dessas leis que estão ocorrendo. Então, a Brad, como uma entidade de classe, ela trata de todos esses temas, né? E aí ela proporciona esses conteúdos de forma recorrente para os seus associados, né? Não só como IA, mas eu gosto de usar um outro exemplo muito rico que a gente tem, que é o nosso guia de valores. É um guia que a gente produz aí com a colaboração dos associados, com mais de 140 itens do nosso setor, com um escopo detalhado dos serviços que são prestados, as entregas que são feitas para os contratantes e com valores ali médios de
de cobrados na prestação de serviços, valores médios e algum perfil para cima e para baixo ali, para dar para poder ser mais inclusivo, né, para atender tanto grandes anunciantes como anunciantes de menor porte, para se adequar fora do eixo Rio-São Paulo para empresas que atuam em outros locais que a gente sabe que funcionam com outros valores, né? Então, o nosso guia prevê todas essas necessidades. Bom, não me alongando muito mais, fica o convite aqui, então, nesse QR Code aqui você pode entrar e conhecer aqui como é que você pode se associar e fazer parte desse grupo e receber todas essas informações em primeira mão, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o que a gente veio fazer aqui, que é o webinar com o Marcos, com o Vinícius e com o Edu. Mais uma vez, obrigado e, por favor, se apresentem e vamos seguindo aqui com o conteúdo, então. Agora é com vocês. Valeu, obrigado, Paulo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, Suelen. Vamos lá. Vou fazer aqui pequenos anúncios, tá, pessoal? A gente está aí com uma nova diretoria, biênio 2024-2026, para vocês conhecerem, né, os diretores, alguns aqui estão participando conosco. A gente assumiu a partir de maio, né, e a nossa ideia agora para esse ano, no curto prazo, a gente vai ter pelo menos 3 webinars, esse aqui é o primeiro, né, e a gente está participando aí como apoiador institucional de um evento bem legal que a gente já vai divulgar hoje. Então, ao longo da apresentação, vocês já vão conhecer um pouquinho das iniciativas. Nosso objetivo é apoiar as empresas do digital nesse novo desafio que se apresenta, principalmente no Rio Grande do Sul, embora hoje tenhamos aqui pessoas de diferentes localidades, né? Então, a gente vai falar sobre um tema que ele atinge, né, e as consequências seguem acontecendo no Rio Grande do Sul, mas é uma pauta, né, essa pauta dos eventos climáticos extremos, a gente sabe que ela veio para ficar, né? Então a gente entende que é um conteúdo que a gente pode também estar usando para se preparar. Então, como parte dessa dinâmica das nossas apresentações, nossos encontros aqui da Regional RS, a gente também está trazendo um momento aí de pitch, elevator pitch rapidão, né, para que quem está participando possa conhecer uma empresa associada e quem sabe aí fazer negócios. Então a gente está convidando hoje aqui para participar e na próxima já convido a todos ali, a gente vai divulgar no grupo do WhatsApp, quem quiser fazer está convidado, pode ser empresa associada, a gente pode trazer também empresas convidadas para fazer esse pitch. Então eu vou passar aqui a palavra, pedir para o Guilherme Santelena da Ion Lab apresentar em 2 minutinhos aí o negócio e como que ele pode ajudar as associadas e as demais associadas da Brad, né? Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Vini, primeiro queria agradecer o espaço e a oportunidade para a gente falar aqui no evento, para esse quórum. A Ion é uma empresa gaúcha bastante recente, que nasceu aí de uma iniciativa de conseguir facilitar o acesso de empresas num momento de pandemia a digitalizar os seus negócios, ampliar a sua presença digital. Então, a Ion é uma software house que trabalha tanto na parte do design quanto na parte do desenvolvimento, da infraestrutura e da segurança para criar soluções digitais. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de sites, aplicativos, sistemas. E hoje a gente tem uma entrada muito grande no segmento B2B, que acabou surgindo por conta justamente das parcerias que a gente fez aí ao longo do tempo, né? E aí eu quero deixar aqui então os meus contatos para que quando vocês tiverem alguma demanda, alguma necessidade ou algum cliente, algum projeto que envolva ampliar a presença digital, ampliar a experiência, ampliar o UX de alguma demanda ou algum problema de gestão ou desenvolvimento, fiquem à vontade, podem me acionar e a gente vai encontrar uma solução tanto para as marcas de vocês quanto para os clientes. Obrigado, Vini. Valeu, Guilherme, obrigado aí pela participação. Então fica aqui o convite, né, pessoal, para as próximas. A gente vai ter já um encontro em agosto. Quem quiser participar aqui pode entrar em contato, a gente está ali no grupo do WhatsApp. Vou deixar meus contatos aqui também, meu e-mail, ao longo da apresentação, para a gente conseguir trazer também visibilidade, né, para as empresas, que acho que esse é um desafio de todos nós também, criar novas conexões, e por isso que a gente está aqui na Brad também. Então, assim, avançando no tema, né, que é hoje o nosso webinar sobre o crédito emergencial, que a gente traz aí 2 especialistas em gestão financeira,
Dando um pouquinho de contexto, né? A gente buscou dados aqui da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que atualizados no dia 8 de julho, né? Então, a gente tem hoje aí, né, dentro dessa catástrofe, 478 municípios afetados, né? 2.300.098.255 pessoas, né? 806 feridos, 31 desaparecidos ainda, 182 óbitos confirmados e uma estimativa aí de... Aí aqui as fontes variam, né? A gente vê de 62, tem gente falando de 100 bilhões em danos, né? Então a gente também deixa aqui a porta aberta, né? Se a sua empresa foi atingida diretamente, entre em contato conosco, a gente pode ver como ajudar. A gente tem também um programa de desoneração de mensalidade voluntária, tá? Então nos procure, quem for do Rio Grande do Sul, nos procure, que a gente está aqui para ajudar, seja na questão das mensalidades, ou seja, de alguma outra forma que a gente possa colaborar, impulsionar negócios, fazer conexões para a sua empresa reagir. Então, a gente sabe que não é só o impacto das enchentes, a gente sabe que tem um impacto, né, na cadeia de suprimentos, a gente tem toda uma questão focada, toda uma questão aí que envolve logística, perda de equipamentos, então mais para dar aqui um contexto, né? E a gente entra aqui na nossa pauta principal, então, né, que é o acesso ao crédito emergencial. E aí aproveito aqui para chamar, né, para a apresentação, para começar a nossa fala mais técnica aqui, o Eduardo Santos, que é da A2B Contabilidade, que é, né, fundador da A2B, formação em Economia e Contabilidade, pós-graduação em Finanças e Gestão Empresarial, mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e contábil, e ajuda aí as empresas a alcançarem os objetivos empresariais através dos serviços especializados e orientação estratégica. Acho que falei tudo, né, Edu? Pô, Vini, mandou bem aí, falou tudo. Tá feita a apresentação. É isso. Então, daí queria fazer uma pergunta inicial para ti, Edu, que é assim, os principais tipos de crédito emergencial que estão disponíveis atualmente para as empresas do Rio Grande do Sul. E aqui também coloco, né, que é algo que, bom, aconteceu no Rio Grande do Sul e provavelmente se acontecer em outro estado, o modelo se estenda, né? E a gente é importante conhecer sobre isso e como que a gente faz para as empresas que estão precisando, né, nesse momento agora, como que elas fazem para acessar esse crédito. Claro. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu já deixo um convite aí, Marcos. Pode ir colaborando na minha fala, porque acho que as coisas vão se cruzando, né? Nós aqui na A2B, a gente tem um viés mais na parte de contabilidade, né? E tributário, com gestão financeira também, né? E o Marcos tem, acho que bem forte a parte de gestão financeira, então a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Boa. Olha, essa questão do crédito, tá? A gente aprendeu um pouco na pandemia. Então, é importante a gente buscar algumas referências do que aconteceu ali atrás. A pandemia era nacional, mundial, né? Mas, assim, falando do Brasil, porque a primeira coisa que acontece é o anúncio, só que essas coisas, para chegar na ponta, não são tão rápidas assim, tá? Ou, às vezes, quando elas chegam para a população, né, isso já está mais interessado, ou teve uma situação, por exemplo, se a gente for falar de Pronamp Solidário, que é uma linha, depois ali eu explico um pouco as taxas, tá? Ela é uma linha que está ficou inicialmente em 2 bancos, depois se abriu um pouco mais para outras instituições. Então, se a empresa atingida não está vinculada nesses bancos, já não tem esse relacionamento, muito difícil de conseguir a linha, tá? Aí, o que a gente viu na pandemia? Vem uma primeira onda que acaba pegando aqueles caras que já estão ali, já tem a relação com o seu parceiro bancário, tem toda a documentação organizada e tal, a gente tem um nível de expertise, e aí eu acho que entra um pouco o trabalho da A2B, um trabalho da Maia, né, que é ajudar os empreendedores a manutenção dessas informações, porque quando precisa, tu tem que estar com aquilo pronto, né, balanço contábil, fluxo de caixa, etc. Né? E depois vai vir outras ondas, então com certeza vai ter mais esse Pronamp solidário, e eu acho que daí as empresas vão conseguir captar no maior volume, tá? Não ficando restrito somente para quem tinha, por exemplo, conta
já ativa na Caixa, ou no Banrisul, ou no Banco do Brasil. Tá? Então, dando essa visão do que a gente aprendeu um pouco na pandemia, tá? As coisas, o anúncio não chega tão rápido e a outra, às vezes, corta, o recurso acaba, mas vai tendo as suas segundas versões, segundas levas aí para captação. Tirando isso, né, o que a gente tem, assim, também bem forte, o BNDES, e aí BNDES tu tem que fazer através de uma instituição, né, então a gente tem várias instituições, né, então acho que o BNDES divulgou algo, se eu não me engano, são mais de 40 instituições que vão estar trabalhando esses recursos, tá? E aí tem recurso tanto para capital de giro quanto recurso para aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliário, né? Capital de giro, falando do Rio Grande do Sul, assim, a gente recomenda fortemente o Banrisul, o BRDE e o Banrisul, que a gente sente assim que, como são agências locais, né, instituições locais, eles sentem mais, eles conseguem captar melhor esse nosso momento, tá? Então, eu acho que ali é um bom caminho. E daí depois a gente tem outras situações daí, específicas, né? O Banrisul, por exemplo, fez alguns anúncios de linhas que é a reconstrução Rio Grande do Sul, tá? E aí tem outras coisas específicas, como mais para a parte da cultura, teatro, eventos, etc. Tá? Sim. Vini, só eu somando... acho que panorama. Pode falar, Edu. Não, só somando aqui, eu fiz uma pesquisa aqui como formação em jornalismo, né? A gente não abandona as raízes, embora seja totalmente estratégia digital hoje. Eu dei uma olhada ali no painel, tem um painel, né, que a RBS acabou reunindo aí de fontes de dados, né? Então, para ter uma ideia, a gente tem uma promessa total de recursos para o Rio Grande do Sul de 94 bilhões, tá? Sendo desses 91,7 do governo federal e 2,3 do estadual. E o pago, 20 bilhões, até dados de 9 de julho, tá? E, por exemplo, da verba federal, tá? Que eu estou falando de 91 bilhões, 53% é linhas de crédito, tá? Então, assim, tem recurso aí disponível, né, para as empresas aproveitarem, né? Então, acho que por isso que a gente trouxe esse tema, né, que às vezes parece um pouco distante, um pouco complicado. Acho que nem todo mundo também está, nunca é bom, né, a gente adquirir contrair, né, uma dívida, porém é um dinheiro a um custo, né, muito melhor do que se a gente for tomar no mercado numa linha normal. Quer que eu passe para o próximo slide, Edu? Pode ser. Vamos passando e a gente vai, né, comentando, tá? Então, com certeza, cara. Então, assim, se a gente for pegar o Pronamp Solidário, tá? E, assim, nesse momento, tá? Tem muita informação desencontrada, tá, Vini? Mas, assim, nesse momento, a informação que a gente tem é que não tem mais recurso. Tá? Isso a gente acessou Sicredi, Caixa, Banco do Brasil e Banrisul, tá? Porém, tá vindo uma segunda leva. Tá? Entendi. Temos essa informação que vai surgir uma segunda leva de recursos. Para quem é esse Pronamp, tá? Ele vai ser para a empresa até 4 milhões e 800 anos. Mesma regra do Pronamp, que foi criado na pandemia. E esse é o solidário. O que muda o solidário? Ele tem um prazo de carência maior. Pelo que eu entendi, a carência, quem está definindo, está muito cada instituição. Tá? Ele tem fundo garantidor, então, assim, a instituição vai te dar mais liberdade para essa captação, porque se o cliente não paga, o governo federal vai pagar, né? Esse fundo garantidor vai pagar. E aí, o grande X dele, que é o custo, né? Ele tem Selic mais 6, que é a taxa normal. Porém, o governo vai pagar 40% do empréstimo, não é só dos juros. Então, é como se fosse assim, tu foi lá e conseguiu 100 mil reais, tá? Tu sai devendo 60. Entendeu? Entendi. Sim, eu estava... A gente fez uma simulação, se a gente colocar os juros da operação, tá? Basicamente, ele neutraliza todos os juros. Tu pegar 100
todo aquele parcelamento, tu não vai pagar 100 mil, tu vai pagar mesmo com juros um pouco menos. Quem é que está ofertando nesse momento? Bancos públicos, cooperativas, tá? Eu até botei como a Caixa, mas sim, cooperativas de crédito, Caixa, Banco do Brasil, Sicredi, etc. Tá? Então, esses são os que a gente vê aí que estão operando. O Banrisul, como eu disse, é um bom caminho. Tá? A Caixa é sempre o banco, digamos assim, recurso federal. Uma coisa que a gente aprendeu na pandemia foi ter conta na Caixa, sabe? Porque sempre cai primeiro na Caixa. Impressionante, assim, cara. Então, às vezes não é um banco tão funcional para outras coisas e tudo mais, aqui é só uma questão de opinião, mas para a questão de crédito ele é muito bom, entendeu? Desenvolver um histórico de relacionamento com esse canal, então, para a estratégia. Aí, assim, tudo que eu vou falar aqui tem uma coisa básica, tá? Relacionamento. Então, tu tem que ter um relacionamento com essas instituições ou através de um parceiro, né? Nós aqui da O2B, a gente faz algumas coisas para projetos maiores, a gente tem um parceiro, que é a Peer, tá? Para projetos acima ali, que são as linhas que são de 15 milhões, 10 milhões, né? A gente usa a Peer para nos apoiar nos processos. Ter a documentação, todos vão te pedir balanço, todos vão te pedir CND, vão te pedir material de sócio, né? Então, tu precisa ter essa regularidade, esse digamos, enxoval, né? O pessoal, às vezes, usa esse termo, assim, financeiro, então tu precisa desse apoio, né? Então, é importante que o pessoal que está querendo crédito já ir se preparando para isso, né? Porque depois ele vai chegar lá no time financeiro dele, ou no time de contabilidade, e pedir tudo de uma vez só, pode ser que demore, entendeu? Então, já prepara ali, já vê se teu balanço está em dia, já vê como é que está a tua CNDs, etc. Tá? Outra coisa importante, que eu podia falar no final, mas já vou mencionar agora, tá? O Pronamp Solidário iniciou empresa Rio Grande do Sul, se a cidade estava na lista lá, conseguia captar, né, se tinha algum relacionamento, então o pessoal captou, tem ali, né, tem termos que compromete a investir o dinheiro e tudo mais. O que mudou, tá? Isso veio agora, ontem o BNDES também já liberou mais recursos e aplicações e tal. O que mudou? A empresa precisa estar na mancha. Então tem aquele negócio da mancha lá do DataPrev, tá? Então, a informação que a gente tem, o recurso do BNDES está confirmado, o recurso do BNDES tem que estar na mancha e que Pronamp também vai ter que estar na mancha. Então, entendi. Assim, o que pega um pouco com isso, né? Muitas empresas são afetadas indiretamente. Então, por exemplo, aqui a gente está falando prestação de serviço, né? Agências digitais. Às vezes a empresa pode não estar na mancha, mas perdeu grande parte dos seus clientes e estão precisando de dinheiro. Esse vai ser um problema, tá? Porque a prioridade é para quem realmente foi atingido. Tá bem? Impacto direto e não a recessão e a crise que está chegando aí pelos corredores. Exatamente. Tá? Então, tem esse detalhe, é importante ficar atento. Tá? Legal. O que tem de linhas do BNDES? A Fungetur é uma linha extraordinária, essa não precisa estar na mancha. Tá? O que é o Fungetur? É para empresas do turismo. Porém, o que define se é do turismo ou não é ter o cadastro, tá? Que é um cadastro das empresas de turismo do Brasil. Suponhamos que tu tem uma agência que, cara, boa parte que tu faz é trabalhar para agências de turismo. Tu consegue pegar essa linha, tá? Tu faz lá um cadastro, tu vai dizer que tu é apoio ao turismo e tu consegue pegar essa linha. Tá? Pessoal de eventos, tu acha que isso é um... Eventos total. Então, assim, e a Marli entrando aí, me lembrei da pessoal de eventos. Não, então faça evento, bora, tu vai conseguir, entendeu? Então, essas questões que são impactadas assim. Como é que é essa linha, tá? Tu tem 60 meses para pagar, 12 meses de carência, tu pode captar até 5 milhões, e a taxa de juros dela é extraordinária, né? INPC mais 5% NPC, aí vamos botar 3,70 ao ano. Então, a gente está falando de 8,70 ao ano, vai fazer por mês, isso daí vai dar uma taxinha aí de 0,70, tá? Detalhe, não tem IOF nessa operação. Então, além disso tudo, já não tem IOF, tá? Isso é uma linha BNDES. Essa não precisa estar na mancha, tá?
Legal. Depois vai ter o BNDES Reconstrução, só volta ali. Perfeito. Isso, o BNDES Reconstrução, que também é 60 meses, 12 de carência, tu capta a mesma coisa, 5 milhões, só que daí o custo é 10,5, tá? Quem é que pode pegar? Qualquer empresa, né? Estando na mancha. Ambas, tu vai ter que ter 130% de garantia. Isso falando regra Badesul, tá? Que a gente é o nosso parceiro mais ágil aí, hoje que a gente vê é o Badesul, então aqui tem que ter 130% de garantia. Então, às vezes isso tranca, tá? Eu não sei o tamanho das empresas dos nossos espectadores aqui, né? Mas se, vou pegar 1 milhão, tu dá uma garantia de 1.300.000, nem sempre é uma coisa simples. Mas depois tem um detalhe, tá? Que eu já explico. Pode passar, Vini. Boa. Depois tem o quê? As linhas para máquinas e equipamentos, daí ela vai ter uma taxa menor, tá? Mesma coisa, alonga mais as parcelas, até 120 meses para pagar, tu pode captar até 10 milhões, custo é de 7% a 11%, tá? E também precisa da garantia. O que tem aqui de detalhe que é bem importante para passar para vocês, tá? Então, uma que eu já falei que tem que estar na mancha. A outra é a seguinte, captações até 200 mil. Então, muitas vezes, assim, se a gente se a empresa ainda não é muito grande, 200 mil já dá uma boa solucionada aí nos problemas, aí tu não precisa da garantia, tá? Então, tu não precisa daquela garantia de 130% e tu faz via o RS Garante. O RS Garante é uma instituição que garante, né, do nosso governo aqui, e aí não precisa da garantia real. O pessoal lá do RS Garante é extraordinário, assim, cara, são super ágeis. Tu faz o pedido, e aí a empresa que quer pedir até 200 mil, faz direto no site do RS Garante, tá? Óbvio, eles estão com uma demanda gigante, vai cair lá para eles vão pré-analisar ali o teu pedido, tipo, mostrar o teu CPF, teu CNPJ, eles têm restrição, e vão te pedir alguns documentos, tá? Que é ficha dos sócios, cônjuges, imposto de renda, etc., balanço da empresa. Então, aí entra a coisa que a gente estava falando, tem que estar organizado, né? Aí, se tu nunca fez a balanço, tu vai querer balanço, não vai conseguir. Sim. Então, e aí tu entra no fluxo lá. E assim, o cara tá saindo rápido, viu? Mesmo com a demanda grande que eles têm, tá saindo rápido. Mas, né, as mesmas regrinhas do outro, só que tira essa questão da garantia, tá? Então, perfeito. Basicamente é isso que a gente está vendo. Tem linha FINEP também, mas o FINEP ele está chegando um pouquinho caro e aí também existe aquela questão da inovação, tá? Não vimos ainda chegar a FINEP a fundo perdido, que é o que é muito interessante, né? E aí, assim, da nossa experiência, como eu comentei, tá? O que a gente está vendo ali, que tá rodando legal, Banrisul, que já tem relação, né? Caixa, isso principalmente para a Pronamp, e depois essas linhas de BNDES aí, pode ser casualidade, está sendo muito bem atendido pelo Badesul, tá? Legal. Então, em suma, né, montar um enxoval de documentos e construir um relacionamento com instituições estratégicas locais, acaba sendo a Caixa, né, em nível nacional, e algumas instituições locais que têm esse viés mais de crédito para empresas, né? E a conexão com o federal, com o âmbito federal. Legal. Exatamente, então, exatamente. Porque isso aí hoje, assim, ó, Itaú, Santander, eles ainda não tiraram essas linhas ainda, entendeu? Assim, todo meu relacionamento está no Itaú, cara, vai bater na trave. Né? Daqui a tem muita questão de interesse da instituição também, né? De negócio, né? Quanto isso cara, aqui não chega a ser negócio, né? Então, normalmente eles vão querer te vender uma outra coisa junto e tal, mas assim, e outra coisa que é interessante, tá? Hoje tem muito aquela figura do intermediador de crédito, tá? Então, e isso é legal, porque daí como se fosse um ranking de crédito e ele acessa várias instituições. Então, isso é legal também, dar uma olhada, tá? Maravilha, Edu. Obrigado pela contribuição. E aí, então, assim, a gente está num cenário, né? A gente comentou aqui já né, em alguns pontos que a gente está falando de um desafio de gestão. Então, não só de um desafio emergencial, mas de um desafio de gestão. Então, por isso, né, que a gente traz aqui também
a participação do Marcos Moraes, que é CEO da Maia Consulting e CFO da Brad hoje, né? Então tem uma experiência aí muito interessante, focada consultoria empresarial para gestão financeira, e está muito dentro do nosso desafio das agências, né? Por estar hoje dentro da Brad também, atuando. Então, para fazer também as devidas apresentações, o Marcos, pós-graduado em administração, especializado em finanças e controladoria, mais de 20 anos de experiências com finanças aí para diferentes indústrias, né, em parte industrial, varejo, serviços, e, né, uma experiência muito interessante aplicada aí no mercado das agências, né. E aí, para o Marcos, a pergunta é justamente para a gente avançar nesse ponto, né, que é como que as empresas podem fazer para, vamos supor aqui, né, temos o recurso, nos preparamos, fizemos todo esse caminho aí, surge uma oportunidade, acessamos o recurso, como que a gente consegue fazer essa gestão de maneira eficaz, e aqui as dicas valem também, né, para o dia a dia, para quem, né, felizmente aí não tá precisando do acesso ao crédito, está conseguindo andar com os próprios recursos, né, acho que as informações elas valem para todo mundo. Bem-vindo aí, Marcos, e obrigado. Obrigado. Bom dia aí, agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado Edu, obrigado Vinícius, pessoal da Brad, é até um dever, né, esse nosso bate-papo aqui, ele faz parte do nosso contexto, principalmente da Brad, que é trazer para os associados os benefícios, trazer também dicas importantes, e um momento como esse é muito oportuno, né, a gente trazer todo esse movimento. Sim, a gente, como o Edu colocou muito bem, a gente tem aí uma lição de casa para ter acesso a esses recursos. Essa lição de casa envolve a organização financeira, contábil, né? Quando ele fala de a gente ter ali o nosso enxoval de documentos, passa por uma organização interna e apoio, né, de parceiros técnicos. Então, a sua contabilidade precisa ter informações organizadas para construir balanço, DRE, balancete, e isso é muito importante. Então, na pré-aquisição dos recursos, a gente já precisa pensar numa gestão administrativa interessante, uma administração financeira técnica, mesmo que seja inicial, premissa, né? Mas você tem uma organização razoável para que possa construir esse enxoval, né? Então, mas agora estamos falando isso? É um contexto convencional, todos aqui, né, a maioria empresários, sabem desse pequeno detalhe, a gente acaba deixando, né, de lado um pouco, principalmente falando de pequenas e médias empresas, a gente deixa um pouco de lado essa organização financeira, né, essa estrutura importante que é a classificação dos nossos lançamentos, né, entender direitinho como é que funcionam as nossas margens, nossos KPIs, e aí a gente acaba levando isso um pouco bilateralmente, vamos dizer assim, e não dá a devida importância. E quando chega esse momento, a gente repara que estava despreparado. Então, acho que a primeira dica importante é se prepare e esteja preparado para qualquer momento que venha daqui para frente. E aí entenda se você tem esse conhecimento técnico para aplicar, se você não tiver, busca recurso fora, mas é importante você começar a se preparar para que na hora de você buscar esses recursos, que são super importantes, e são recursos de iniciativa privada, iniciativa pública, que exigem documentos importantes, e você tem esses documentos na mão para apresentar e ter direito, ter acesso a esses recursos. Como bem colocou o Edu, são recursos com taxas super agradáveis ou super importantes, vamos dizer assim. São taxas que no mercado convencional você não vai conseguir. É um dinheiro que realmente vai ajudar essas empresas, né? Vai ajudar a vocês a reconstruírem esse modelo. Só que ele só ajuda se você realmente administrar o recurso. Ele vem para quê? Ele vem por quê? Né? E como eu vou desenvolver algo que me faça direcionar esse recurso para aquilo que eu realmente estou planejando,
né? Então, eu digo que a gente não adianta nada ter ali a Ferrari na mão, né? Se você não aprender a pilotar. É o mesmo modelo aqui. A ideia é que você vai ter um recurso na mão e o piloto e pilotar esse recurso é muito importante. E para isso, exigem alguns conhecimentos técnicos, sim, financeiros, óbvio, mas muito mais de negócio. E aí que esse é o ponto importante para a gente juntar. Saber exatamente, conhecer o seu negócio, conhecer a estratégia do seu negócio e aquilo pelo qual você está lutando e buscando, colocar o dinheiro atrás e administrar esse modelo, né? Com esse dinheiro, com esse recurso, administrar esse plano que você desenvolveu. Então, o primeiro grande ponto, eu acho que é esteja preparado e automaticamente, quando você vai buscar o recurso, já vai buscar com algum desenho de plano colocado. Acho que a gente já pode começar a entrar no próximo slide, Vini, que a gente já começa a falar um pouco sobre esse plano, sobre esse desenho, sobre como exatamente a gente pode fazer a manutenção desse crédito. E, de novo, compartilho aqui, tá, Edu? De gente trocar figurinhas aqui, porque é muito importante. Vamos lá, vamos lá. Tá? É legal essa conexão de a gente estar trocando a bola e complementando um ao outro aí. Eu acredito muito no plano, né? E quando a gente fala de um orçamento, a gente está falando de um orçamento realista. E quando você entra num movimento como esse, quando você adquire um recurso como esse, principalmente dependendo do volume, a gente está falando de até 5 milhões, até 15 milhões, principalmente, e se for menor, não importa, tá? Se for algo bem menor que você for buscar, o seu orçamento anterior muda. Ele muda o objetivo, ele muda as consequências. Se você tinha um orçamento, se você desenhou um orçamento com base numa estratégia, e depois de tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, fatalmente ele muda. E ele muda constantemente, vamos dizer assim, uma avaliação a cada 2, 3 meses, porque você vai entendendo o que realmente, qual é o real impacto de uma loucura que foi essa questão do Rio Grande do Sul. Então, ele vai ganhando novas perspectivas conforme você vai medindo o impacto que vai sendo percebido. E quando o dinheiro entra, você precisa redesenhar esse orçamento, essa estratégia. Para onde eu vou, como esse dinheiro vai ser usado, né? Em que momento e em que eu pretendo usar segundo a minha estratégia. Né? Então, ele tem que ser baseado muito em cima da necessidade atual e da necessidade futura do que você desenhou na sua estratégia, fazer um acompanhamento, uma revisão constante, né, disso que aconteceu. Então, a cada mês, você precisa avaliar o que você desenhou, para onde você, de alguma forma, fez o mapa daquele recurso, né, para onde você acha que vai ser o investimento, e com isso acompanhar se realmente foi para lá. É muito comum, tá, o dinheiro cair na conta e as coisas começarem a você pagar desesperadamente aquele que está te cobrando mais, aquele que está batendo na sua porta mais vezes. Dinheiro na conta e você vai lá, aquele credor está me enchendo o saco, paga ele logo. É muito comum isso acontecer, né? E é a pior coisa que você pode fazer. Quando o dinheiro cai na conta, a primeira coisa, mesmo antes de já desenhar, mas a primeira coisa é começar a traçar os emergenciais. Então, priorizar o uso do crédito, né, é fatalmente desenhar o que são as despesas essenciais e depois os investimentos estratégicos. Quando a gente fala das despesas essenciais, eu estou com a minha folha garantida nos próximos 2, 3 meses? Eu estou com os custos operacionais básicos garantidos com esse recurso nos próximos meses? E os fornecedores críticos, aí sim, repara que ele vem em terceiro lugar aqui. Então, esses fornecedores críticos, quais são eles e que eu preciso priorizar para poder, de alguma forma, a gente sabe que no nosso mercado a mão de obra é o maior volume aqui de fornecimento, né, de fornecedores, mas de qualquer forma, se você tem parceiros ligados, se você tem terceiros para alguns jobs específicos, esses caras são críticos e a gente precisa mapear com eles
qual a melhor forma disso acontecer. E depois de desenhar tudo isso, a gente também tem que separar quais serão os investimentos para a gente continuar pedalando, porque no seu orçamento anterior, você tinha investimentos mapeados. Onde é que eu vou investir para crescer? Onde é que eu vou investir para mudar o jogo do meu negócio? Esses investimentos estavam mapeados anteriormente. Será que eles continuam agora com esse recurso? Uhum. Será que eles precisam mudar? Né? E aí a gente, vou ter que, de repente, para continuar naquele crescimento mapeado anteriormente, eu vou ter que buscar ampliar o meu mercado, o meu ICP, meus clientes ideais para fora do Rio Grande do Sul. Eu vou ter que buscar clientes fora para poder continuar mapeando. Vou ter que crescendo e assim por diante. Então, os investimentos estratégicos também merecem uma outra atenção. Mas reparem que, para priorizar o uso do crédito, inicialmente eu preciso desenhar. Não saem pagando qualquer pessoa que está batendo na sua porta simplesmente porque ele é um pé no saco. Disputa. Não é, tá? Esse cara, muito pelo contrário, tem que entrar numa análise fria, saber se ele realmente precisa ser pago naquela hora. Todos, nesse momento, precisam dar as mãos. E não é simplesmente que ele está batendo na sua porta que você precisa priorizar ele. Você precisa priorizar o seu negócio primeiro, a sua sobrevida primeiro. Máscara de avião, né, gente? Primeiro em você e depois no próximo. Então, primeiro eu entendo a minha interna, como eu estou para dentro, saber o que é importante para mim, o que é necessário, o que é essencial para mim, para depois eu olhar para o meu parceiro, para o meu terceiro, para poder ajudar ele também. Não quer dizer que eu não vou ajudar. Eu vou ajudar dentro das minhas condições, depois de eu me ajudar. Então, Perfeito. Esse é um contexto muito importante para absorver. Tá? Bom, entendendo que eu tenho um plano, entendendo que eu já desenhei e sei como priorizar o uso desse crédito, obviamente que o caixa é o rei nesse momento. Então, por quê? Porque o dinheiro vai estar na sua conta. O seu caixa vai estar lá em cima. Não se engane, você não tem esse dinheiro. Como o próprio Edu trouxe aqui, as taxas são muito interessantes, mas a conta vai bater na sua porta. Todo mês, claro, sua carência está lá, mas não importa. Uma vez você entrou no recurso, ele vai voltar, ele vai te cobrar. E você não pode se enganar com relação a isso. Então, o caixa ele tem que ser super administrado. Ele tem que ter, sim, um fluxo de caixa estável. Você vai redesenhar aquele fluxo olhando para as entradas e as saídas e já começa a mapear o pagamento do recurso. Já entenda como esse recurso vai ser pago ao longo do tempo, para poder mesclar com as suas contas a pagar, com as suas receitas, desenhe o fluxo e tenta, já de novo olhando lá para o plano, lá em cima, fazer diariamente diariamente é um pouco difícil de a gente controlar, mas fazer semanalmente o controle do fluxo de caixa para evitar o déficit. O déficit, nesse primeiro momento, não vai te levar a um consumo de juros, de conta corrente, de cheque especial, obviamente, porque você está com o recurso na conta, mas se você separar esse recurso e olhar para o seu caixa sem ele, como é que ele se comporta? Está tendo déficit? Não está? Tira o recurso de fora e entenda como é que é a sua operação, o seu caixa operacional. Ele está realmente equilibrado? É necessário, se não estiver equilibrado, de novo, entram as prorrogações, as negociações, né? É importante olhar para o caixa onde ele apresenta uma linha estável por o maior tempo possível, porque você consegue administrar dali para frente as suas contas a pagar, as suas contas a receber e vai evoluindo ao longo do tempo. A reserva financeira, de novo, reserva financeira, o CAD de giro, eu sugiro sempre você isolar o recurso e consumindo o recurso, olhando para a administração do caixa. E o CAD de giro seria a sua necessidade de caixa mediante a sua operação. E aí, varia bastante, tá, de empresa para empresa, mas uma linha saudável do CAD de giro. O CAD de giro aqui, gente, é o que eu tenho que ter na minha conta corrente para segurar a minha operação, caso alguma coisa aconteça. E ele é justamente isso, é giro, aquilo, entrada e saída, tá? Ele vai oscilando.
O ideal é que a gente pudesse manter em conta corrente de 3 a 4 vezes os meus custos fixos. Então, eu tenho um custo fixo de 50 mil. Minha folha fixa, meu aluguel, né, tudo que é meu fixo ali. Bom, 50 mil reais de fixo. O ideal é que eu tenha na minha conta corrente de 200 mil reais, né, 4 vezes ou menos, 150 a 200 mil reais na minha conta corrente, que garanta de 3 a 4 meses esses custos fixos. Eu tendo isso lá, é o suficiente. Então, uma maneira de administrar todo aquele recurso que eu peguei emprestado para fazer com que eu possa suprir meu problema mensal, que provavelmente você buscou recurso porque existe um déficit. Então, primeiro, para existir o déficit, e depois, para dar conta dos meus investimentos estratégicos, eu separaria esse recurso. Primeiro, o que eu preciso estar na minha conta, e outro é o que eu posso investir até para amenizar a taxa que vai ser cobrada. Então, eu não preciso daquele dinheiro naquele momento, naquele mês. Eu aplico ele para que aquele investimento amenize a taxa de juros que eu vou pagar. Então, você aplica o recurso, deixa na conta só o que você precisa e aquele investimento vai atenuando a taxa de juros ao longo do tempo. Então, isso é importante. Usar o recurso com sabedoria, com uma linha técnica, ou sabendo exatamente o que eu preciso para aquele mês, para aquela semana, para aquele dia, e com aquilo que eu não preciso, fazer uma aplicação mesmo que sem risco. Hoje a gente tem IPCA+, né, a gente tem, né, CDBs com liquidação diária, você tem N opções, tá? Que a gente pode aplicar e baixar a qualquer hora que você precise e rende muito mais do que uma poupança, do que um modelo tradicional de investimento convencional, e a gente tem várias opções de investimento para atenuar e, claro, você equilibrar um pouco esses juros. Bom? Perfeito. E trazendo uma questão bem prática também, né, Marcos, que é assim, a pessoa adquire aí, ela cai na conta, como você falou, e a empresa continua existindo como sempre existiu. Você não se preocupa em estruturar uma área comercial para mapear mercado, investir nessa nova área de aquisição de receita, porque se você continuar com a máquina operando do mesmo jeito, a sua capacidade de gerar novas receitas vai se limitar ao passado e você tem ali um passivo muito maior para lidar. Né? Perfeito, bem colocado. Né? Então, lembrando que quando você vai atrás do recurso, ele é uma super oportunidade. Né? Ela não é só um remédio. O remédio, porque você, de alguma forma, por conta de tudo que aconteceu, está sofrendo, ela vem como uma parte para remediar, mas a outra parte é uma prevenção, ela vem uma linha estratégica. E aí, se você decidir e desenhar bem esse investimento, que é fazer a máquina gerar mais receita, cuidar daquela parte que estava, de alguma forma, abandonada ali atrás na operação, ou até mesmo o conhecimento técnico, financeiro, contábil, que a gente está falando aqui, que até então você teve dificuldades para chegar percebeu que teve dificuldades para poder adquirir o recurso. Tudo isso é importante, sim, você olhar para o recurso não só como remédio, mas porque remédio acaba, e você continua com a doença. Então, a ideia é você também olhar para frente, como você vai atrás da cura, e aí é o investimento estratégico. Tá? Sim. Bacana. Com todos os pontos. Perfeito. Muito a gente segue, a gente está agora em 10 minutinhos, aí a gente, acelerar, quem sabe, a gente acelera e abre para dúvidas. E tem mais um slide aí, se não me engano, né? Perfeito. E aí vou colocar os pontos bem rapidinho mesmo, porque todo mundo aqui conhece um pouco do que a gente está falando na administração básica das empresas. Nós estamos falando de renegociação dos contratos, então se você vem para adquirir recurso, é porque você precisa, de alguma forma, trazer os seus fornecedores e os seus parceiros para negociar o pagamento mais favorável para você, e isso é natural que aconteça. Claro que pode envolver ali algumas perdas financeiras e negociações, mas faz parte do negócio, né, faz parte desse movimento para equilibrar a caixa, equilibrar o movimento financeiro. Os seus clientes, eles precisam de alguma forma ter prazo um pouco mais estendidos, principalmente se eles forem locais.
E aí, de alguma forma, você pode trabalhar as duas frentes. Se ele tiver condições de repente, ele também entrou em algum recurso, né, esse seu cliente, e adquiriu algum recurso, e aí você pode, de repente, estimular a entrada de receita com ele. Fala, cara, então faz o seguinte, me paga antecipado e eu te dou um puta desconto. Então, esses movimentos, a gente não precisa ter criatividade aqui, né, galera? A ideia é sentar e trazer esses caras para negociar de forma que você favoreça o seu fluxo de caixa, favoreça a sua operação. Redução e controle de custos, não preciso nem dizer. Auditoria nas despesas. Cara, passa linha a linha do seu centro de custo, do seu plano de contas. O Edu sabe do que eu estou falando do plano de contas aqui. Passa linha a linha do seu plano de contas para que a gente possa entender se você realmente está com todas as despesas importantes e estratégicas mapeadas, tá? A automatização e eficiência, aqui eu estou falando de você já na parte de investimento estratégico. Se você ainda não tem uma linha de automação, de integração financeira, contábil, operação, comece a pensar nisso. É importante trazer esse movimento para cá. E a própria educação financeira, ou a terceirização, como você preferir. Se internamente você tem uma equipe financeira que não está treinada para esse momento, é a hora. Você precisa entender, ele precisa saber o que fazer com o recurso dessas frentes que eu acabei de dizer. Para onde eu vou destinar? Separar uma parte para emergência, a outra é investimento, né? Ele precisa de identificar as oportunidades para a economia da empresa como um todo. Então, treinamento é muito importante. Se essa equipe não existisse, o próprio sócio é o que comanda toda a linha financeira, e é muito comum nas pequenas e médias, aí a gente precisa, talvez, de uma consultoria externa, né? E aí, de novo, não precisam ser as caras consultorias que existem pelo mercado. Hoje existem as opções democráticas de consultoria, que é aquilo que você precisa, só para aquilo que você precisa, né? A operação bem feita, como é o caso de um BPO, é importante. Então, de repente, é o sócio que está à frente e ele vai ter que desenhar todo esse plano, saber como fazer e o que fazer com o recurso. Se você não estudar, e de repente é uma linha importante, tá? Não estudar financeiramente falando a sua empresa, e porque até você tem que ir para a linha de frente, que é o comercial ou a operação, não é errado você terceirizar, tá? Porque é uma linha técnica específica, você vai ter que passar tempo seu estudando. Então, pense direitinho nessa questão de terceirização. A contabilidade nem se fala, porque você não pode nem assinar, né, como contador. E financeiramente é muito comum que o sócio mergulhe para fazer sozinho. Toma cuidado, tá? É importante que você olhe com uma capacidade técnica importante para isso, tá? Acho que a gente cobriu aqui, Vini. Muito legal, muito legal. A gente já vai abrir para dúvidas, tá, pessoal? Então, eu quero rapidamente aqui, eu havia preparado uma apresentação um pouquinho mais detalhada, mas eu vou passar rapidamente aqui, vou mandar o link no chat, tá? De uma iniciativa que a gente fez aí logo que a gente teve aí a catástrofe no Rio Grande do Sul, tá? Que foi uma campanha de arrecadação de recursos, tá? E vocês podem conferir aqui o reporte da campanha no link no site da Brad. Basicamente, a gente conseguiu levantar R$10 mil em doações e a Brad colocou do seu caixa mais R$10 mil. E esse recurso foi destinado para duas instituições, né? Uma delas, onde a gente conseguiu entrar junto com outras instituições para fazer uma doação massiva de água, né? Que foi para uma instituição ali para o Grupo do Bem em Santa Cruz do Sul. E os outros R$10 mil foram destinados para a CUFA Rio Grande do Sul, que tem ramificações em todas as cidades que foram afetadas, tá? Então, quem quiser saber mais sobre como os recursos foram aplicados, fica à vontade, acesse o site e, tendo alguma dúvida, a gente está aqui total transparência para reportar, né, as nossas iniciativas. E aí, por último, dos recados aqui, eu vou trazer também 2 pontos importantes, tá? Um deles é o nosso próximo evento, que é no dia 20 de agosto, às 11 horas, onde a gente vai falar aqui sobre análise de dados com inteligência artificial. Então, a ideia aqui, o Eric, que é Performance Manager na Digital Business e também nosso diretor, trazer um pouco da aplicação prática, tá, de como ele vem utilizando isso no dia a dia.
Então, a gente vê muito a palestra, né, sobre IA, mas, assim, como é que faz na prática para trazer isso para o seu dia a dia aí na análise de dados. Estou mandando aqui no chat também o link para quem quiser já fazer a inscrição no próximo, que vai ser dia 20 de agosto às 11, e a gente traz também aqui também um evento bem legal que vai acontecer agora em novembro, em Nova Prata, né, que é o Serra Summit, e a gente está aí no movimento também como a Brad RS de descentralização, né, até da própria Porto Alegre, né? Então, a gente tem vários diretores que são de empresas de Porto Alegre, mas a gente tem aqui a Marli, por exemplo, que é da Plena, que é de Nova Prata, que está cuidando da organização desse evento, e a gente tem também um diretor hoje localizado, que é o Leroy, hoje em Pelotas, tá? Então, a nossa ideia é realmente avançar com essa interiorização, conexão com as empresas no interior do Rio Grande do Sul, que a gente sabe são muitas vezes carentes aí de uma conexão. E aí, abro para nossas dúvidas. Pessoal, se vocês tiverem alguma questão relacionada, né, ao que o Edu trouxe, ao que o Marcos trouxe, a gente tem aí um espacinho aí para algumas perguntas. O Marcos também colocou ali o link do nosso e-book, né, que tem ali o passo a passo detalhado de tudo, muito do que foi falado aqui na live. Se tivermos alguma pergunta específica, se queiram aproveitar, os dois com os consultores aí que estão gentilmente doaram seu tempo aí para nossa live hoje. Está aberta o microfone, enfim. Acho que o pessoal hoje está mais de ouvinte. Ô, Vini, é legal. Manda lá. Bem colocou, não, é bem rapidinho só. Você bem colocou o material desenvolvido pela Brad aí, da gestão financeira em período de crise, né? É esse link que a gente acabou de colocar ali. E o que é legal nesse material, até para que a galera entenda, é que ele está bem focado e falando, inclusive, um pouquinho sobre o mercado. Até uns pontos que você trouxe ali inicialmente. Ele fala do tamanho do nosso mercado no Rio Grande do Sul, como é que estão as agências distribuídas lá dentro, né, quais são as principais dores, né, traz também algumas entrevistas de agências locais, né, como as dores estão sendo sentidas ali, né, no dia a dia mesmo. Então, é um material bem bacana para todo mundo consultar. Tá? E assim, não existe gancho nenhum, é um e-book você acessa sem colocar seu e-mail, é 100%, né, informativo e 100% com um único objetivo, que é de ajudar mesmo. Tá? Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, respeitando aí o tempo de todo mundo, quero agradecer muito a participação de todos aqui e dizer que a gente está aí comprometido em entregar muito conteúdo, networking e benefícios também para os associados. Então, se você hoje não usa os convênios da Brad, eu recomendo fortemente que acesse a área de convênios. Recentemente, por exemplo, na Global Edge, a gente estava aí com um desafio de precisar adquirir diversas licenças Adobe em lote, e a gente conseguiu aí mais ou menos 40% de desconto por licença, tá? Então, caso a caso, mas eu digo, associados, usem a nossa associação, porque a gente tem aí diversos benefícios que às vezes a gente ali na correria do dia a dia deixa passar e nos economizam, né, recursos. Às vezes a gente tem uma economia direta de financeira ou a gente tem um acesso a conhecimento, networking, que gera mais resultado, né? Então, obrigado pela participação de todos os nossos especialistas convidados, a Brad Nacional por colaborar conosco aí também na realização desse evento, divulgação. Suelen, Paulo, obrigado. E vamos em frente. Legal. Vinícius, a gente tem um sorteio ainda aqui para fazer. Quem está por aí, vamos aproveitar lá. Então quem ainda está por aqui. Suelen, entra com as informações, por favor.
Boa, tá bom. Acho que a turma já está pegando o QR Code aí para poder participar. Legal. Vinícius, Marcos e Edu, super obrigado aqui por compartilharem essas informações aqui tão nichadas aqui com a gente e tão valiosas nesse momento. E obrigado pela participação de todos que ficaram com a gente até agora nesse momento. Vamos para a próxima agora. Acompanhe os nossos próximos eventos, principalmente os eventos aí da Regional RS, né, Vini? Isso aí. Bacana aí. Grande abraço a todos, viu? Boa. Valeu, pessoal. Bom almoço. Tchau, tchau. Obrigado.